Olá pessoal, está começando o programa Trilha da Soja, a produtividade aliada à biotecnologia. Eu sou Marusa Trevisan e nós vamos contar com nomes importantes da cadeia da oleaginosa para discutir sobre produtividade, manejo, biotecnologia e capacitação. Esse programa é uma realização do Canal Rural e da Intacta 2 Extend. A biotecnologia na soja tem sido um fator determinante na lavoura e tem alavancado altos índices de produtividade. Nos últimos 20 anos, a média produtiva mais que dobrou. E no primeiro programa Trilha da Soja, nós vamos falar sobre os avanços, os benefícios da biotecnologia no campo e também os resultados na escolha de uma semente de qualidade. Para isso, nós convidamos aqui o Eduardo Cassiano, ele que é presidente da AproSoja Paraná, e também o André Dobashi, ele que é presidente da AproSoja Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindos. Olá, Marusa, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, Ana. Bem-vindos, o prazer é nosso. Olha, vou começar então com o Eduardo. Eduardo, você que é do sul do país, né? O André é do centro-oeste. São dois estados com variedades climáticas bem diferentes e, consequentemente, com desafios também bastante diferentes para a produção, né? Eduardo, você aí no sul, quais são os fatores mais importantes para fazer a escolha da melhor semente para a lavoura? Essa época do plantio nossa aqui é de suma importância, né? Porque a gente tem o milho safrinha, o milho da segunda safra, né? Então, a gente tem que escolher as variedades adaptadas, né? E escalonar esse plantio para que elas fiquem dentro do maior potencial produtivo de cada variedade que é adaptada. Isso daí. Então, são uma combinação de ciclos, né? De suma importância essa diferença nos ciclos, esse escalonamento, para nós termos o escalonamento também na colheita e no plantio do milho, né? E manter esse potencial produtivo, né? É importante a gente falar, né, sobre essa cultivar, porque tudo começa na semente, né, André? E aí, em Mato Grosso do Sul, o que considerar na escolha da semente, né? Em um lugar onde o solo é mais arenoso, onde tem uma maior também distribuição de chuvas, né? E também diferentes desafios em relação a pragas e doenças, né, André? Exato. Se a gente for pensar o Mato Grosso do Sul como um todo, a gente tem ali a porção norte do Mato Grosso do Sul, onde as áreas cultivadas têm uma estabilidade climática maior. O norte do Mato Grosso do Sul já faz uma relação muito parecida com o Mato Grosso e Goiás, né, na escolha das variedades, porém, é responsável por menos de 30% da produção sul-mato-grossense, né? Enquanto que o centro do Mato Grosso do Sul vai ter solos mais arenosos, como você mesmo diz, e aí o produtor acaba optando por ciclos mais longos e em detrimento da segunda safra, então acaba colocando a segunda safra numa área mais restrita aí do seu sistema de produção. Enquanto que no sul do estado, o que a gente chama de Cone Sul, que é praticamente 65% da produção sul-mato-grossense, a gente tem um ambiente até parecido com o Paraná, né? Então o produtor ele é bem focado na segunda safra e ele lança a mão de ciclos aí já pensando na segunda safra. Então veja, pelo meu caso, por exemplo, eu estou na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, na cidade de Antônio João, aqui, que é a divisa de Ponta Porã. A gente tem solos argilosos e a gente está com a semeadura desde o dia 20 de setembro, né? Só que com muito pouca chuva. Então, o que acontece? A gente até paralisou o plantio, vamos paralisar esse plantio hoje, com a escolha desses ciclos que vão conseguir colocar um milho antecipado aí, né? Vamos falar final de janeiro, começo de fevereiro. Basicamente, esse é o ajuste que o produtor faz aí para escolher seus ciclos. Eduardo, você considera que a variação da época do plantio, né, o uso também de ciclos e grupos de maturação são importantes para o sucesso da cultura? E qual a importância aí da escolha da genética também para o sucesso da safra? Não, com certeza, é de suma importância essa escolha dos ciclos, né?
como o André disse, aqui no Paraná também temos regiões diferentes, com diferentes épocas de plantio, né? Então, nós temos do norte pioneiro lá, passando aqui pela noroeste, uma parte do sudoeste aqui, do estado, onde tem essa implantação do milho safrinha, né? Então, se optam por variedades do ciclo um pouco mais reduzido, né? Para fechar essa safra, para ficar dentro da janela ideal do plantio do milho, né? E no começo, como começa cedo aqui, em setembro também, que nem lá no Mato Grosso do Sul, a gente coloca as variedades um ciclo maior, né? Um ciclo mais longo, para aguentar essas intempéries. E o pessoal aqui no Paraná sempre tem algum veranico, preferem materiais de ciclo indeterminado, né? Caso pegue uma seca em algumas das fases, ainda tem como recuperar isso daí. Daí a gente pega a outra região, que são os Campos Gerais e mais no sul do Paraná, daí são ciclos mais longos mesmo, que visam a maior produtividade, porque lá eles não têm o milho safrinha, né? Lá depois eles vão para alguma cultura de inverno, aveia, cevada, trigo, né? É diferente daqui, ou alguma planta de cobertura, né? Como o investimento hoje é muito alto, tanto em tecnologia quanto em custos de produção, então nós temos que ter materiais genéticos de alta produtividade, que aí está a diferença de você ter lucro ou não numa safra, né? Porque as margens vêm ficando apertadas a cada ano aí, né? Então, esse material genético aí, a gente precisa de ter uma genética que entregue uma produtividade muito boa, material genético de qualidade. E na sua opinião, André, tem que ter esse material genético de qualidade para uma alta produtividade? Com certeza. Eu acho que se a gente for caracterizar, aí eu não vou falar só do Mato Grosso do Sul, acredito que o Brasil inteiro deva ser mais ou menos parecido, né? As propriedades a gente percebe aí que tem de 15% a 20% de áreas top, né? As que mais se investe, aquela que você mais se preocupa em faturar mais, e uns 15% a 20% das áreas marginais, né? Onde elas estão já pedindo uma recuperação, uma reforma de fertilidade, uma construção de perfil, qualquer tipo da ação desse tipo. E aí ficam 60% da propriedade, do sistema produtivo, na média padrão, né? Então, o produtor ele acaba lançando mão de uma genética de maior teto produtivo para alcançar os maiores tetos de produtividade na fazenda aí nesses 20%, talvez 30% da fazenda, né? Aqui também vai ser onde ele vai colocar o primeiro milho com maior teto de produção, com maior tecnologia, maior investimento. Aí ele entra numa segunda etapa, que é o tradicional, ele vai fazer ali para segurar a produção, para tentar manter a produção em patamares altos e tal, mas já tirando um pouco o pé do investimento maior aí na produção. E aqueles últimos 20% que ele acaba dando uma segurada, com a preocupação só de não diminuir a média, né, não jogar a média lá embaixo, mas ele já vai dando uma segurada no investimento, porque ele sabe que não adianta ele colocar muito, às vezes já vai ser uma área que ele vai fazer uma reforma, fazer uma cobertura, ele vai tentar entrar com a mecanização para tirar uma compactação, fazer uma calagem mais profunda aí, né? Então ele acaba fazendo a escolha de um ciclo mais longo, né? Não coloca o milho da segunda safra ou a segunda cultura de faturamento, digamos assim, ali nessa área, e aí ele vai, depois da soja, entrar com uma recuperação de fertilidade, uma ação mecanizada, qualquer coisa desse tipo. Então, esse planejamento da sucessão de culturas, da rotação, da matriz de integração, como a gente costuma chamar aqui no nosso sistema de produção, ele envolve essencialmente genética, ciclos diferentes, para que a gente consiga fazer essa adequação de acordo com os talhões que você tem na fazenda. É um quebra-cabeça, né? A gente coloca ali os ciclos mais arriscados nas áreas que a gente tem mais segurança, e aí entra com um padrão, um ciclo mais seguro nas áreas que a gente não quer arriscar tanto, porque já são de risco maior, né? E a média produtiva do Brasil praticamente dobrou, né, nos últimos 20 anos.
A que vocês atribuem esse fenômeno, Eduardo? Olha, são vários fatores aí, não é só um fator, eu acho, que contribuiu para isso, né? Eu acho que a capacidade de adaptação do agricultor brasileiro, né, a essas novas tecnologias, né, que vão surgindo, uma nova geração também veio assumir na frente dos negócios aí, implantando essas tecnologias, né? Porque não adianta nada você ter a tecnologia e não souber usar ela, né? Ou não ter acesso a ela. Então, eu acho que foi de suma importância essa adaptação. Tivemos um ganho genético aí nas sementes, nos materiais, né? Com um ganho de produtividade muito bom, expressivo. Tivemos também novos herbicidas, inseticidas, novos defensivos aí com mais tecnologia, com moléculas novas, com maior eficiência, né? Maquinários mais modernos também, que fazem uma semeadura com maior precisão, adubos também que evoluíram. Então, foi uma evolução da cadeia como um todo, né? Então, uma coisa foi puxando a outra. Que eu falo assim que não adianta nada a tecnologia sem a agronomia, né? Também. Então, esses insumos novos, os profissionais foram se adaptando também. Então, isso ganhou novos patamares de produtividade no Brasil como um todo, né? Isso começou há muitos anos atrás, a Embrapa contribuiu muito para isso também, né? Está aí o Cerrado que nos prova isso, né? Que antes não produzia nada, hoje é o maior produtor do Brasil. O próprio Mato Grosso do Sul tem trocado muita área de pasto por agricultura, né? Então, essas tecnologias proporcionaram esse aumento dessas áreas sobre áreas degradadas, áreas antes que não eram possível plantar soja, né? Então, a gente pode dizer que a biotecnologia ela contribui com cultivos cada vez mais sustentáveis e, além disso, contribui com ganhos ao produtor e também reduz o uso de recursos naturais e insumos, Eduardo? Certeza. Sem a biotecnologia, o plantio direto aqui no Paraná era muito difícil, né? Imagina hoje, sem o plantio direto, o problema que nós teríamos aí com erosão, consumo de combustível, maiores custos, né? Então, a biotecnologia foi de suma importância nessa ampliação do plantio direto, a formação de palha no sistema aqui no Paraná. E depois, com esse segundo evento da I2X, aí, essa tecnologia resistente à lagarta e agora mais outros herbicidas aí, então vem diminuindo cada vez mais a necessidade de se entrar com inseticidas, outros herbicidas que são mais tóxicos, né? Então diminui as entradas na lavoura, né? Por causa da eficiência dessa biotecnologia, né? E desses produtos a qual a soja vem sendo tendo essas mutações aí de resistência, né, a pragas, doenças e alguns herbicidas. Então isso contribuiu muito, diminuiu a exposição dos trabalhadores a agrotóxicos, a agroquímicos, né? Diminuiu a entrada, diminuiu o volume aplicado, né? Então, é muito mais sustentável hoje. Eu acho que é uma coisa irreversível. Isso daí, eu acho que como o André disse lá, esse advento dessas ocorrências que vieram aí dos últimos 20 anos aí, está aí o nosso ganho de produtividade e a diminuição. Nós temos hoje no Brasil a agricultura mais sustentável do mundo, né? E nós estamos num país tropical, onde a ocorrência de insetos e de pragas é muito maior do que num país de clima temperado, e principalmente onde tem a neve para quebrar o ciclo das pragas aí, de ervas daninhas, né? Nós não temos, e mesmo assim a gente consegue ter essa agricultura sustentável aqui no Brasil, a mais sustentável delas, né? Inclusive, a Intacta traz muita sustentabilidade para o produtor, né, André? Com certeza, a Intacta ela foi responsável por quase que um milagre dentro do campo, porque veja que
quando a gente fala de um plantio direto, né, a grande dominância, o domínio do plantio direto pelo produtor rural, depois da soja RR, a gente teve no campo uma migração das pragas, né, de uma cultura para outra no Brasil, porque a gente foi criando ambientes favoráveis para que essas pragas convivessem, né, principalmente o complexo de lagartas. Então a gente começou a perceber no campo lagartas que antes eram só vistas no milho, atacando a soja. Lagartas que vinham só no algodão, atacando a soja. Então, a gente começou a ter ataque de lagarta das maçãs, né, Heliotis. A gente começou a ter a lagarta Spodoptera do milho atacando a soja, mais a anticárcia, que é a lagarta da soja mesmo. E isso daí, cada vez uma pressão mais forte, né? A gente estava lá com uma palhada densa, o plantio direto já estava super dominado, e a gente cada vez mais utilizando inseticidas para controlar essas lagartas e tendo menos opções de rotação de ingrediente ativo, que é uma tecnologia extremamente importante para o manejo integrado de pragas, né? E aí a gente conseguiu, há praticamente 10 anos atrás, com a introdução da soja intacta, né, ter um amplo controle, né, desse espectro de lagartas, simplesmente por utilizar variedades que já têm BT na sua genética, né, e aí com isso a gente conseguiu dar um salto de produtividade. São muitos desafios, né, ou problemas específicos da agricultura que a biotecnologia pode ajudar a superar. Eduardo, o que a gente pode destacar em relação a isso? Como o André disse aí, essa ocorrência de pragas que não eram da cultura, migrando de uma cultura para outra, isso acendeu um alerta, né, para a gente, para todos os agricultores aí, e, inclusive, antes dessa intacta, né, a gente não tinha algumas lagartas que apareceram, eles tiveram um surto na Bahia, depois espalhou pelo Brasil aí, a helicoverpa, né, que a gente não tinha nenhum princípio ativo, inclusive, registrado no Brasil na época para combater isso daí, né? E depois tivemos também outra lagarta que aqui para a gente é um problema, a lagarta das pastagens, né? Também atacando a soja também. Então a intacta com amplo aspecto de lagartas que ela consegue suprimir, diminui muito esse uso de inseticidas, né? Diminui muito as entradas para a pulverização na lavoura. Isso ajudou demais, inclusive na parte de custos nossos, né? A gente vinha com custo crescente, os princípios ativos, como o André disse também, não são muitos, né? E vinham perdendo um pouco de eficiência por causa do uso contínuo, né? Então, foi um grande salto na produtividade. Isso daí foi uma ferramenta extremamente importante para nós agricultores. E é muito bacana os exemplos que vocês trouxeram para a gente, né? Olha, a gente sabe que a proximidade, a parceria com o agricultor e especialistas nos campos de testes trazem diversidade para uma discussão necessária para o lançamento de qualquer tecnologia. E não foi diferente com a Intacta 2 Extend, né, André? Com certeza. Bom, vale destacar aí nesse comentário seu a importância da academia, né? Eu acho que a academia tem um papel fundamental, principalmente quando ela consegue trazer os resultados comprovados cientificamente de uma maneira muito prática para que o produtor consiga simplesmente pegar esses resultados e aplicar a campo, né? Então, eu destaco primeiramente o papel das fundações de pesquisa. Aqui a ProSoja Mato Grosso do Sul apoia as instituições de pesquisa que nós temos regionais, né? Então nós temos ali na região norte a Fundação Chapadão, na região centro e sul a Fundação MS, que fazem essa tradução das palavras acadêmicas para o campo, né? E o papel da Bayer, por exemplo, na tradução da tecnologia, da biotecnologia
do ambiente acadêmico para ele ser amplamente aplicado na prática ali é fundamental. E ela faz isso também em conjunto com as fundações de pesquisa, com as universidades, com a Embrapa, trazendo o que há de mais moderno, né? A vanguarda do conhecimento acadêmico, mas de uma maneira simples que o produtor consegue colocar isso no teu dia a dia, aplicando sem dificuldade, né? Então, não é que ele tem que fazer ali uma adaptação mirabolante para ter esses resultados a campo, né? Ele, muitas vezes ele faz experimentos a campo ali para experimentar a tecnologia numa porção pequena da sua área, mas ele já tem a oportunidade de colocar isso aí em 100% da tua propriedade. Então, dando um exemplo aqui, agora nós estamos semeando alguns experimentos da Bayer numa plantadeira menor aí aqui dentro da propriedade, enquanto as plantadeiras maiores estão fazendo o trabalho comercial, mas é muito parecido com o que tem na experimentação ali, né? Então, são ações simples, mas recheada de tecnologia, com todo o resultado da academia aí, que a gente pode aplicar isso na prática graças a esse elo da pesquisa com as fundações de pesquisa, as entidades científicas aí que conseguem trazer uma linguagem bem adaptada para o produtor. É bom a gente destacar a importância, né, desse trabalho dos agrônomos, dos pesquisadores, né, Eduardo, também? Sim, essa proximidade aí com os pesquisadores aqui a própria Bayer, nós temos experimentos aqui como o André, aqui na fazenda da Bayer há alguns anos aí, tanto de soja quanto de milho, quanto de herbicidas também, né? E nós temos a Embrapa Soja aqui em Londrina, no Paraná, é uma instituição extremamente importante também. Nós temos algumas cooperativas aqui no Paraná, esse sistema cooperativista é muito forte, né? Que mantém as fazendas experimentais das próprias cooperativas, várias delas fazem esse trabalho, e depois fazem dias de campos, né, para mostrar os resultados que tiveram, né, mostrar essas novas tecnologias funcionando na prática lá. Isso é de suma importância, né? Eu acho que você saber, que nem eu falei no começo lá, a gente ter esse conhecimento de como usar a tecnologia e usar de forma correta, né, a tecnologia. Nós perdemos algumas tecnologias anteriores por não saber usar. É o caso, muitos às vezes não querem fazer o refúgio, né? Nós vamos criando novas variedades de lagartas resistentes, né? Isso aconteceu com o milho. Nós já estamos aí vamos para a quarta evolução já no milho, lá porque perdemos as outras, né? Por descuido dos agricultores, falta de bom senso mesmo, ou o pessoal vir e ensinar como que tem que ser para a gente manter essa tecnologia e o quão ela é importante para nós, né? E lá nos Estados Unidos ainda temos as primeiras tecnologias ainda funcionam, né? E aqui no Brasil tem esse descaso às vezes com essas áreas de refúgio e a gente ainda tem o agravante de estar num país tropical onde a ocorrência, o número de insetos e os ciclos que a gente passa durante a cultura é muito grande, né? Nós estamos o ano inteiro esses insetos se reproduzindo, vindo outros insetos resistentes, né? Criando novas cepas resistentes, aí, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que tem que ter essa conscientização e quem são os detentores da tecnologia também, de ensinar o pessoal e exigir que sejam feitas essas práticas para manter essa tecnologia ativa, né? São estudos e pesquisas constantes, né, Eduardo? Olha, e antes de encerrar esse bate-papo com vocês, eu queria saber dos dois, né, a perspectiva sobre o futuro da biotecnologia na agricultura, né? Gostaria de começar com o André. Bom, o futuro eu acho que é muito promissor, Marusso, porque a gente aprendeu, né? A Bayer veio com a Intacta I2X
a Bayer fez uma plataforma, né? Então, se antes a gente escutava a biotecnologia praticamente isolada ali, né? Então, um herbicida, uma planta que é tolerante à lagarta, que é resistente à lagarta e tal, ao ataque. Ah, na I2X a gente veio com uma plataforma onde ela conecta diversas tecnologias e aprendizados, né? Então a gente tem um treinamento para que essa tecnologia se perpetue, com a adoção de refúgio, com a adoção de diferentes variedades e diferentes tecnologias. Então a plataforma I2X, ela inclusive tem variedades que são apenas tolerantes ao glifosato, variedades que são resistentes à lagarta, variedades que são resistentes a herbicidas diferentes, que não só glifosato, né, ao dicamba, por exemplo, mas também ela tem tecnologia antideriva para que você proteja melhor o uso dos defensivos, você tem manejo integrado de pragas, o monitoramento, a conectividade, o field view fazendo a integração dos dados e a gestão da operação mecanizada, e isso tudo dentro do contexto de biotecnologia para que esse arcabouço de operações ele consiga tomar conta do sucesso da biotecnologia em si. Então, para o futuro, eu vejo que a biotecnologia ela vai amadurecer de uma maneira mais sutil. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, a CRISPR, né, que é uma edição gênica, né, mais sutil. Você vai num determinado ponto do DNA da planta, edita aquilo, faz uma alteração e com isso você confere uma característica diferente para a planta, como, por exemplo, uma indução de resistência seca, né, ou a veranicos, uma maior capacidade de produção de raízes, enfim, características mais sutis da planta, que daí não envolve como a biotecnologia de antigamente, né, que você muda tudo, cria um outro produto, faz uma edição completamente diferente ali na planta, né? Então, acho que a tecnologia CRISPR, que é essa edição gênica, ela está bem mais em voga aí, ela vai conseguir dar uma lapidada nessa biotecnologia tradicional. Novos produtos defensivos, onde a gente tem uma preocupação com o ambiente de produção cada vez maior, para que você tenha aí uma consonância entre social, ambiental e governança, né, que a gente precisa de sustentabilidade até para convencer a todos os players aí, não só agricultores, que a gente está produzindo alimento de qualidade com preocupação ambiental, social, né? E também com essa edição gênica, com produtos novos diferenciados no mercado, a gente entre num patamar preocupado com o incremento de produtividade, é verdade que a gente está falando de commodities sempre, mas, acima de tudo, na preocupação do incremento da qualidade do alimento. Então, pensar no maior nível de proteína, no maior nível de óleo, para que a gente consiga aumentar o teor daquilo que é subproduto, né, daquilo que a gente produz inicialmente. E, com isso, a gente consiga levar essa pegada de sustentabilidade, de sequestro de carbono, que é uma preocupação do mundo inteiro, né? Então, a gente conseguir introduzir no sistema de produção cada vez mais culturas aí, com isso, promover a sustentabilidade. Mas uma evolução um pouquinho mais sutil, né? Eduardo, você concorda com o André? Concordo. Eu acho que a biotecnologia veio para ficar, é uma ferramenta importantíssima. Acredito que no futuro, imagino eu, que nós tenhamos as sojas diferentes para atender nichos de mercado, às vezes sojas ricas em ômega 3, sojas para a indústria farmacêutica, e eu acho que vai contribuir muito para isso, além dessas resistências, a parte agronômica, eu acho que nós vamos entrar nessa nova corrida para consumo humano, para consumos específicos, fazer produtos específicos para nichos específicos, né? Acredito que nós vamos entrar num patamar diferente daqui para frente, né? Que assim seja, né? Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
E para você que está em casa, eu aproveito para te convidar a visitar o site Trilha da Soja. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Nós produzimos uma matéria sobre o Centro de Pesquisa da Bayer Mato Grosso e o aumento do número de sacas de soja com o uso da Intacta 2 Xtend. E agora nós vamos acompanhar um vídeo institucional da Intacta 2 Xtend para você entender melhor aí a importância da biotecnologia na lavoura de soja. O futuro da soja já é realidade. Chegou a plataforma Intacta 2 Xtend, com a biotecnologia mais avançada. As melhores técnicas de manejo, maior controle e proteção da lavoura. Mais de 30 variedades de sementes, inovação e capacitação. Chegou um novo patamar de produtividade. Chegou a plataforma Intacta 2 Xtend. O futuro da soja é seu. E agora nós vamos para a segunda parte do programa Trilha da Soja, a produtividade aliada à biotecnologia. E nós vamos falar sobre manejo, capacitação e produtividade. E para isso, nós convidamos o engenheiro agrônomo e gerente de pesquisa da CCGL, o Geomar Matheus Coraça. Seja muito bem-vindo, Geomar. Olá, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação imensa estar aqui dividindo esse momento com vocês. A satisfação é nossa. Olha, quem também vai participar desse bate-papo é o Gustavo Mossi, ele que é coordenador de programas e projetos educacionais do Senar Mato Grosso. Obrigada por aceitar o convite de falar com a gente. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Olá, quem agradece o convite sou eu e é uma satisfação poder estar falando com vocês sobre esse tema tão relevante, tão nobre para o nosso estado. Vou começar com o Geomar. Geomar, a gente sabe, né, que a planta daninha ela atrapalha a vida do produtor rural, né? Qual que é a importância, então, do manejo dessas plantas indesejadas antes do início da safra de soja para a preservação da rentabilidade do sojicultor? Bom, é importante a gente entender, né, que o manejo de plantas daninhas, assim como outros manejos dentro do contexto da produção, é um dos grandes pilares da produtividade, um dos grandes fatores mantenedores da produtividade e do sucesso do agricultor. E esse sucesso ele está muito alicerçado num processo de visão sistêmica, né, desse manejo ele acontecer ao longo de todo o ano. E para que a cultura da soja, no momento que ela for implementada na lavoura, ela consiga performar e a genética, né, através da semente, com toda a sua tecnologia, com todo o seu potencial, consiga de fato performar. Mas esse processo de fato começa muito antes, né, da semeadura em si. A gente pode fazer esse paralelo com uma construção da nossa casa, né? Isso é muito utilizado aqui pelo nosso setor de plantas daninhas aqui na CCGL, quando conversa com os produtores, que essa base desse processo ele serve como um alicerce da nossa casa, né? Sem isso, a nossa casa não consegue ter a sustentação. Então, a gente pode fazer essa analogia com o processo de dessecação, esse processo prévio. Depois, o manejo com os herbicidas pré-emergentes também funciona como as paredes da nossa casa. E lá na frente, quando a cultura já está estabelecida, então todo o manejo aí de dessecação, de aplicação de herbicida em pós, ele serve como o telhado para fechar a nossa casa e manter a produtividade da nossa soja e garantir o sucesso satisfatório ao final, na colheita. E tudo começa, então, muito antes, né, Geomar? Olha, Gustavo, queria saber de você, né, como que os treinamentos de tecnologia de precisão de máquinas agrícolas podem contribuir com o setor produtivo no campo? Perfeitamente. Todo esse trabalho desenvolvido no campo, com toda essa tecnologia que existe embarcada, todo esse conhecimento, ele parte de pessoas. Então, são pessoas executando processos, pessoas executando ações. Dentro desse contexto, entram essas capacitações. Então, quando nós falamos em tecnologia embarcada, quando a gente fala em treinamentos, que o foco é trabalhar, por exemplo, formar operadores, são profissionais que trabalham em áreas, eu vou chamar de áreas sensíveis, áreas que tem que ter muito domínio técnico. Em um dos nossos centros de treinamento, em Sorriso, por exemplo, nós temos uma parceria com a Bayer, onde nós temos uma sala da Bayer, onde nós temos, por exemplo, simulador de lavagem de bicos,
simulador de lavagem de barras, simulador de lavagem de tanque. Nós temos um túnel de vento e uma mesa de distribuição. Então, qual que é a essência de ter tudo isso dentro de um treinamento? Que esse operador, que ele conheça, por exemplo, a influência do vento sobre a aplicação. Então, a gente vai ensinar para ele, vai demonstrar para ele, dentro de um túnel de vento, os impactos que tem na deriva, a perca que tem da deriva, os impactos que tem na escolha da altura da barra do pulverizador, por exemplo, que o intuito é o quê? É que a molécula chegue no alvo. Então, a gente consegue, dentro desse ambiente, demonstrar para o aplicador o quão preciso tem que ser o trabalho dele. Então, nós trabalhamos com o componente pessoa para que ele extraia o melhor da máquina, o melhor da tecnologia que ele tem em mãos. Ou seja, por meio dessas capacitações e por meio desses treinamentos, a gente aumenta a efetividade não só da técnica, como da cultura a partir da boa aplicação e uso da técnica empregada. Então, são diversas capacitações que são muito importantes, né, para o resultado final. Então, a gente pode dizer que a geração de novos conhecimentos e técnicas de manejo são fatores que contribuem para melhorar a rentabilidade, é isso mesmo, Geomar? Com certeza, eu diria que eles são fundamentais, imprescindíveis, né? São indispensáveis nesse processo, tanto pelo crescimento no âmbito de produtividade, né? Nesse processo, vamos chamar de um processo evolutivo dessa construção da produtividade, que fez, né, com que o nosso país chegasse aonde chegou hoje. Isso é muito graças ao conhecimento. E o conhecimento ele pode estar atrelado tanto à tecnologia que chega ao campo, quanto aos manejos que são de fato implementados pelos produtores. Então, nós temos uma jornada a ser seguida, né? Desde a geração desse conhecimento de parte da pesquisa, da genética, até ele chegar ao produtor. E com isso, a gente consegue performar como nós performamos na agricultura hoje e sabemos que cada vez iremos buscar uma eficiência cada vez maior e entregar também para o consumidor produtos mais saudáveis e de melhor qualidade. Então, sem sombra de dúvidas, o conhecimento é a base de todo esse processo, e sem ele, nós não estaríamos nesse patamar de produtividade que nós estamos hoje experimentando na agricultura. Gustavo, é bom a gente falar, né, que hoje o campo ele demanda muita mão de obra, né? Você acredita que muitas pessoas das cidades estão se capacitando por uma oportunidade no campo? Perfeitamente, concordo e afirmo. Hoje, quando nós olhamos para as demandas que nós temos institucionais, tem muito público urbano que deseja ingressar no rural desempenhando alguma atividade. Então, esse público, geralmente, ele é capacitado, ele entende essa operação, ele entende essa dinâmica utilizando um treinamento do Senar. O Senar consegue mostrar a ele, introduzir esse profissional numa propriedade rural. Ele consegue, inclusive, capacitá-lo, introduzi-lo com competência técnica. Exemplo disso, nós temos, até o momento, só em 2023, mais de 490 pessoas que foram treinadas em treinamentos que envolvem aplicação, utilizando toda essa estrutura que há pouco eu mencionei. Isso em 2 locais. Quando a gente abre para o estado como um todo, esse número com certeza aumenta. Inclusive, Gilmar, tem uma capacitação que é uma parceria das cooperativas com a Bayer, né? Que mostra a aplicação de pulverização nas lavouras, é isso mesmo? Exatamente, né? Através de uma parceria com a Bayer, as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, hoje elas possuem duas salas de capacitação, uma sediada aqui em Cruz Alta, na CCGL, né? E outra mais na região sul do estado, para atender as cooperativas daquela região, que justamente tem esse propósito de esclarecer um pouco mais sobre a tecnologia de aplicação, sanar dúvidas e fazer com que as boas práticas de aplicação sejam levadas para o campo. Então, na verdade, a gente traduz esse conhecimento de modo palpável para o produtor e faz com que, a partir disso, ele consiga enxergar o valor da tecnologia também, né? E, a partir dessa visualização do valor, ele consegue adotar de uma forma mais eficaz lá no campo. Então, isso que é importante. E as cooperativas do Rio Grande do Sul fazem isso através da Rede Técnica Cooperativa, né, que é um projeto o qual eu coordeno aqui também,
que basicamente pratica a intercooperação. Então, aqui na CCGL, dentro do seu papel de central também, ela atua juntamente hoje com 29 cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma capilaridade por todo o estado, e assim a gente consegue fazer esse conhecimento chegar a mais produtores. E esse conhecimento ele não é só destinado a produtores, ele é destinado aos técnicos das cooperativas também, que também são treinados, capacitados, né? E assim a gente tem um conhecimento mais uniformizado, né? E consegue entregar resultados, sem dúvida, mais robustos lá no campo, que se traduzem em produtividade e também atendem muito, né, a questão ambiental no âmbito da tecnologia de aplicação, então trazendo um benefício muito grande para o meio ambiente também. Mais conhecimento, então, na pulverização, né? Então, como que a pulverização ela pode influenciar na produtividade da lavoura? Por que é importante, Geomar, essa capacitação? Então, nesse processo de pulverização, aqui a gente está falando do manejo de plantas daninhas, mas a gente pode ampliar ele para a questão do manejo de pragas, manejo de doenças também. Nós estamos utilizando uma técnica para proteger a produtividade. Então, há todo investimento, né, que as empresas fazem em genética para que cada vez a gente obtenha tetos produtivos maiores. Quando isso possui um efeito sinérgico com um bom manejo, a gente consegue experimentar esses altos tetos produtivos, mas a gente precisa proteger esse potencial produtivo que está, né, embutido na semente. E o manejo de plantas daninhas é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais associados a isso, e é por isso que a gente precisa proteger essas plantas da concorrência com as plantas daninhas, né, que são plantas, na verdade, presentes no ambiente, mas que, nesse intuito de produzir, elas acabam sendo desfavoráveis ou indesejadas. E, nesse caso, nós temos também muitos estudos aqui que mostram, né, o quanto essa competição com os nossos cultivos, seja de soja, de trigo, de milho, das plantas daninhas, causam para a redução de produtividade. Então, a gente precisa, através desse manejo, reduzir essa competição e, com isso, garantir uma eficiência produtiva maior. Isso, sem dúvida, no final se traduz em mais lucratividade para o produtor. Com certeza, Gustavo. Vale lembrar, como a gente está falando de capacitação, né, na importância da capacitação para a geração de empregos também, né? Com certeza. A mão de obra, quando falamos do campo, a mão de obra cada vez precisa ser mais e mais capacitada. Não é novidade o quão evoluído estão os cultivares, as máquinas. A evolução é muito grande no setor. E o que precisa acontecer? A mão de obra precisa acompanhar essa evolução tecnológica. Para quê? Para que ele usufrua de toda a tecnologia que tem em uma máquina agrícola, por exemplo. Quando a gente fala de um autopropelido hoje, é muita tecnologia embarcada. E por trás de toda essa tecnologia embarcada, quem que nós temos? Nós temos um operador. Então, a qualificação ela é essencial para que esse operador extraia 100% do que a máquina tem a oferecer, até para justificar o investimento do produtor rural na aquisição dessa máquina, como para garantir que o que ele está aplicando, seja um herbicida, seja um fungicida, seja um inseticida, que essa molécula chegue ao alvo na quantidade que precisa, que seja utilizado dentro da condição climática que é necessária, enfim, que a pessoa que opera essa máquina entenda que as variáveis que nós temos ambientais influenciam na aplicação, na efetividade da aplicação, assim como ele, ao operar essa máquina, ele que está controlando a máquina como um todo. Então, tem fatores que ele precisa entender para realizar o procedimento com a maior acurácia possível e ele tem que dominar sobre o equipamento que ele está operando. Então, nesse sentido, a educação ela é fundamental, porque ela ensina o aluno, no caso, sobre todos os procedimentos que ele precisa saber para operar essa máquina, desde da tecnologia de aplicação em si, até equipamentos de proteção individual, enfim, forma um operador de máquina. Ô, Gustavo, e os espaços de capacitação em municípios aí do Mato Grosso são importantíssimos, então, né? Para um estado que é o maior produtor de soja. Perfeitamente. Hoje nós realizamos esse treinamento de maneira resumida em 2 ambientes distintos. Um é a própria propriedade e o outro é dentro de um ambiente controlado. Esse ambiente controlado, eles são os nossos centros de treinamentos. Inclusive, em 2 deles, nós temos salas da Bayer.
que nesses centros de treinamento, qual que é a diferença? Com essa sala, com todos esses equipamentos que nós temos, nós conseguimos demonstrar ao aluno o porquê das coisas. Então, por exemplo, às vezes nós falamos em deriva, o que é deriva, mas no campo ele talvez não visualize. Agora, em um túnel de vento, ele vai entender o que é a deriva, ele vai visualizar o impacto que o vento causa na aplicação, ele vai entender muito melhor qual o bico utilizar, ele vai entender, na prática, a importância da altura da barra, ele vai entender o impacto de um bico desgastado em um autopropelido, ele vai entender a importância que tem em lavar plenamente as barras, lavar plenamente o tanque do equipamento, seja do autopropelido, seja do pulverizador de arrasto, do equipamento que ele estiver usando para pulverizar. E dentro dos nossos centros de treinamento, nós temos esse ambiente controlado, e aí a gente explora com muita intensidade, com muito teor, todas essas variáveis que esse operador, para ser um operador, ele precisa saber para garantir que a aplicação seja eficiente e eficaz. Que aula, hein? São muitas as informações, é importantíssima a capacitação, né? Então, antes da gente encerrar, né, Geomar, você viu a aula que a gente teve agora, né? Vamos falar, dar um resumão aí da importância, então, da capacitação para o campo. Bom, acho que ela é exatamente como o colega já mencionou, né? Parte do processo educativo, né? E esse processo educativo ele não pode ser esquecido em nenhum momento. E ele é uma educação constante, tanto para técnicos quanto para produtores, que são pessoas diretamente envolvidas nesse processo de aplicação das tecnologias, né, que conduzem a produção agrícola e o sucesso dela. Então, aqui também, através da parceria com a Bayer, nessa sala de capacitação, a gente conseguiu levar conhecimento a produtores e a técnicos, né? Muitos dos equipamentos foram levados para dias de campo também, então, milhares de produtores tiveram a oportunidade de visualizar, como o colega Gustavo mencionou, na prática, o que acontece lá no campo, que muitas vezes isso não é palpável no momento da operação, né? E entender esses impactos reais sobre, muitas vezes, o manejo das plantas daninhas, né? E diga-se de passagem, hoje, o manejo de plantas daninhas, ele talvez dentro dos manejos fitossanitários, um dos mais importantes. A gente vê ano a ano a evolução de plantas daninhas resistentes, né? De espécies que antes eram secundárias, se tornando hoje bastante prioritárias na questão do manejo. Isso resulta em dificuldade para o produtor cada vez mais. Mas quanto mais educação, quanto mais tecnologia bem aplicada no campo, mais a gente consegue fazer esse manejo se tornar mais eficiente. E a eficiência ela é sinônimo de rentabilidade nas propriedades. Então, é nesse processo que a gente entra como pesquisa também para ajudar o produtor a cada vez produzir mais e a produzir melhor também. Com certeza influencia muito no resultado. Geomar, muito obrigada. Gustavo, muito obrigada pela participação, pelas informações de vocês. E até uma próxima. Muito obrigado. Foi uma satisfação imensa dividir esse momento com vocês aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Uma satisfação para nós também podermos participar. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. E o programa Trilha da Soja fica por aqui. Aproveite para ver mais conteúdo sobre o assunto no site Trilha da Soja. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade. Até breve. Tchau!